e te agradeço em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Igreja, antes de ler a Bíblia, preste atenção no que eu vou lhe falar. Nós devemos ter atitudes para agradar o nosso Deus. Porque uma atitude positiva vai fazer com que o olhar de Deus esteja sobre nós. Mas uma atitude negativa vai fazer que o olhar do mal esteja sobre nós. Então nós devemos ter cuidado com as atitudes, porque elas vão mostrar o que está dentro da gente. Uma pessoa que tem atitude de ofender os outros, o que está dentro dela? Ódio ou amor? É ódio. Uma pessoa que tem atitude de tratar as pessoas bem, o que está dentro dela? O ódio ou o amor? É o amor. Quem percebeu a diferença aí? Então, as atitudes revelam o que está dentro. Repita comigo, as atitudes revelam o que está dentro. Então, Deus, Ele vê cada atitude que a gente tem, desde a hora que a gente levanta até a hora de deitar. Ele faz um filtro, digamos assim, na nossa vida. E eu digo para as senhoras e para os senhores que Deus está observando as nossas atitudes. Existem vitórias que você alcança por causa de atitudes boas. Às vezes a pessoa, só por ter a atitude de querer vencer, quando ela for lutar, ela vence. Porque ela já colocou dentro dela o desejo de vencer e glorificar o nome do Senhor. Quando Davi foi enfrentar o gigante, Davi não tinha preparação física, não tinha preparação militar para enfrentar uma guerra contra um soldado, que Golias era um soldado. Mas Davi tinha algo que faltava no exército de Israel. Davi tinha a atitude e o desejo de vencer. A Bíblia fala que o exército de Israel e o rei Saul estavam com muito medo. A Bíblia até diz que o coração deles estava derretido de medo. De repente chega Davi para levar a comida para os irmãos, e ele vê aquele alvoroço e ele pergunta: o que está acontecendo aqui? E alguém falou: é o gigante Golias, que está afrontando o exército, está afrontando Israel. E então Davi falou: eu vou lutar contra esse gigante. Aí riram da cara dele. Sempre é assim. Quando você tem algo para fazer, para lutar e para vencer, vai ter gente que vai rir de você, debochando, mas vai ter gente que vai acreditar em você. Diga glória a Deus. Davi, ele não pensou duas vezes. Ele falou: eu vou enfrentar esse gigante em nome do Senhor dos Exércitos. O que ele ensinou ali naquele dia? Que qualquer luta que a gente tiver, a gente tem que lutar em nome do Senhor, em nome de Jesus. Repita comigo: em nome de Jesus, eu vou vencer. Quem percebe o pastor? Tudo que você fizer, faça em nome de Jesus. O nome dele tem poder. Está mais do que provado. Jesus mesmo falou que o nome dele está acima de todos os nomes. É o único nome dado entre os homens que a gente pede e tem a salvação. É o único nome. Só ele salva, liberta e abençoa. Diga glória a Deus. E vai voltar para nos levar para a obra dele, para o reino celestial. Então, voltando nas atitudes, Davi enfrentou aquele gigante e venceu. Humanamente falando, ele não tinha condições. Mas espiritualmente falando, Deus deu a ele as condições. E ele conseguiu, igreja. Ele venceu aquela batalha. Talvez você também está enfrentando alguma batalha. Batalha sentimental, batalha financeira, batalha na saúde, batalha na família, batalha espiritual. Qual é a batalha que você está a enfrentar? Chame Jesus. Ele é o Senhor dos exércitos. E Ele dará vitória para você. Quando a pessoa tem uma boa atitude, o céu fica atento àquela pessoa. Você acredita que o céu está atento a você? Quem acredita nisso, em nome de Jesus? Então, continue com as suas boas
atitudes. Você vai ter boas atitudes não para mostrar para ninguém, não para provar para ninguém. Você vai ter boa atitude para glorificar o nome do Senhor. Olha o que diz a Bíblia, Atos capítulo 10. Atos capítulo 10 diz assim, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio. Ele era centurião da corte chamada italiana. Então olha para mim, esse homem, ele tinha um cargo de uma grande responsabilidade. E ele até representava a corte da Itália. E ele estava em Cesareia, em Israel. Isso quer dizer que ele foi enviado da Itália para lá, para trabalhar ali. E a Bíblia diz que ele morava em Cesareia. Jesus costumava passar em Cesareia. A obra de Jesus já estava forte em Cesareia. E esse homem chamado Cornélio, ele era um homem que tinha atitudes boas. Ele não seguia os discípulos, preste atenção nisso. Ele não ia nas sinagogas, ele só trabalhava, mas ele tinha algumas atitudes que chamaram a atenção de Deus. E você vai ver daqui a pouco. Até agora você entendeu que ele representava a Itália em Cesareia e tinha um cargo de extrema responsabilidade. Continuando, versículo 2. Ele era piedoso e o que mais? Temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Observe, viu? Ele ajudava muita gente ali, perto da casa dele. Ele era rico, ele tinha condições. E ele via a situação do povo. Então ele fazia coisas que o político não fazia. Ele dava esmolas. Com certeza ele dava comida, dava algum dinheiro, roupas, enfim, educação. Ele ajudava a comunidade. A Bíblia fala que ele, além de fazer isso, orava a Deus. Ele era piedoso e era temente. O que é uma pessoa piedosa? É uma pessoa que se compadece de quem merece, né? Porque há quem não merece. Mas ele se compadecia dos aflitos. Aí eu pergunto, o coração desse homem era bom ou era mau? Era ótimo, um bom coração. Ele não ia na igreja, isso está bem claro aí. Não ia no templo, na sinagoga, não ia na igreja, tinha o trabalho dele. Nas horas vagas, ele ajudava os pobres com esmolas, com ajudas, com conselhos, com orientações, e também orava a quem? A Deus. Uma coisa que me chama a atenção, ele só orava a Deus, não orava a deuses, porque em Roma, Itália, tem idolatria, e ele não tinha nada disso. Ele só ajudava e orava ao Senhor. Por causa disso, igreja, o céu olhou para esse homem. É muito forte isso. Por causa dessa atitude, Deus, nosso Senhor, olhou para ele e mandou uma bênção para ele. Poxa, pastor, que bênção foi essa? Versículo 3. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Olha só, que forte, hein? As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Por que memória? Porque ele fazia isso há muitos anos. Cornélio fazia isso sempre, sempre ajudava. Coração bom.
Eu não sei a idade dele, mas ele com certeza já tinha uma certa idade, 70, 80, 90, mas ajudava, coração bom, e orava, não fazia mal a ninguém. Era do trabalho para casa, da casa para ajudar a comunidade, depois orava ao Senhor, pessoa boa, pessoa do bem, coração puro, coração bom. Aí ele teve uma visão, porque para cada ação a gente vai ter uma reação. Se a ação dele era boa, era de ajudar, orava a Deus, o que Deus fez? Vou dar uma visão para esse homem. Eu vou aparecer para ele. E mandou um anjo. Deus mandou um anjo porque se Deus aparecer para você, para mim, para qualquer um, a pessoa não fica viva, ela morre na hora, não aguenta. Porque a glória de Deus é muito forte. A Bíblia fala que Moisés queria ver a face de Deus. E Deus falou: Moisés, não há pessoa que veja a minha face e fique viva. Mas faz o seguinte, vá para o alto do monte e fique lá em cima. Eu vou passar. Na hora que eu passar, Moisés, eu vou colocar minha mão no teu rosto e vou passar. Quando eu tirar minha mão, você vai me ver de costas, indo embora. Você vai me ver, mas vai ser de costas, não vai ver meu rosto não. E Moisés subiu, esperou, começou a dar uma ventania, uma tempestade, trovoadas, já era Deus chegando. Deus aí passou por ele, botou a mão no rosto dele, saiu, quando tirou a mão do rosto, Moisés viu Deus de costas. Depois Deus subiu. E a Bíblia fala que Moisés, quando desceu, estava com o rosto igual uma lâmpada, todo iluminado. E ele não viu o rosto de Deus, viu as costas. E desceu do monte todo iluminado, até o povo olhou para ele: que luz é essa no teu rosto, Moisés? Olha, eu vi Deus, mas vi pelas costas, mas eu vi. Olha só, se Moisés visse de frente, não estava vivo. Isso é o poder de quem? De Deus. Aí Deus fez o quê? Mandou um anjo. Vai lá, anjo, vai lá falar com Cornélio. Fala para ele que o que ele tem feito está na minha memória, eu estou guardando tudo. Está vendo, igreja? Faça as coisas boas, igreja. Não para mostrar para mim, nem para A, B ou C, não. Faça para ti, para ajudar e para glorificar o Senhor. E Deus a ser glorificado. Quem percebe o pastor? Então, o que hoje você está aprendendo? A ter atitudes boas. Quem tem atitudes boas, torna-se uma pessoa vencedora. Quem tem atitudes boas, a vida flui, a vida anda. Deus abençoa. Porque a atitude é boa. Repita comigo: eu já tenho atitudes boas. Mas a partir de agora, eu vou ter mais atitudes boas. Você já tem, eu acredito que vocês têm. Mas a partir de hoje, tenha muito mais. E Deus, ele vai abençoar. Quem compreende? Aí ele viu o anjo falou com ele. Vamos ler de novo o 4. Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Versículo 5. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Olha aí Deus trabalhando aí. Cornélio não conhecia Pedro, não conhecia nenhum discípulo, só conhecia Deus, porque ele orava a Deus e ajudava as pessoas. Aí o que Deus falou? Vai lá, anjo, fala com ele e diz a ele para mandar mensageiros, ou seja, mandar algum funcionário, algum empregado a Jope, que é uma cidade, e manda chamar Simão, que é o Pedro, porque na altura Pedro estava responsável pela igreja. Por isso que lá em Roma tem a igreja do São Pedro. E inclusive lá estão os restos mortais do apóstolo Pedro, que ele morreu em Roma, de cabeça para baixo, crucificado. Eu ainda não fui lá, eu pretendo ir lá. Não para idolatrar, eu não idolatro ninguém. Mas em termo cultural, histórico e espiritual, eu quero ir lá. Está lá os restos mortais do apóstolo Pedro. É uma bênção, ou não é? Claro que é uma bênção. Pelo amor de Deus, é um servo de quem? Do Senhor. E morreu lá. E está lá os restos mortais dele.
tem a cúpula da igreja, na parte subterrânea, está lá os restos mortais do apóstolo Pedro. Olha só. A igreja católica conservou. Nisso a igreja católica, eu bato palmas e até dou um legal. Porque guardaram algo histórico verdadeiro. Pedro não é uma fantasia, ele existiu. E eles conservaram lá os restos mortais. Quem percebe o pastor? Isso é forte ou não é? Em termos históricos, claro que é forte. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Ou seja, está lá os restos mortais. Então Pedro era o responsável da igreja na época. Por isso que o anjo falou, manda mensageiros a Jope, procuram um homem chamado Simão, que é o Pedro, que é Simão Pedro. Olha o que aconteceu. O versículo 6. Ele está hospedado, o anjo falando, viu? O Pedro está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Por que Simão curtidor? Esse curtidor aqui não é de curtir a vida, não. Curtidor é uma profissão. Ele era artesão de peles de couro. Quem percebe o pastor? Sabe essas roupas de couro, carteira de couro, toalha de couro? Esse Simão aqui, ele trabalhava com isso, ele era curtidor, ou seja, era artesão desse material. E Pedro estava na casa dele. Continuando, versículo 7. Logo que se retirou, o anjo lhe falou, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. Quando o anjo saiu, Cornélio não perdeu tempo, chamou na hora. Não deixe as coisas de Deus para depois. Não deixe as orações para depois. Depois eu oro. Ainda ontem eu atendi uma senhora do Canadá. Falei com ela pelo telefone e ela pediu uma oração. Então, depois que terminou a chamada, eu gravei a oração e mandei para ela. Eu não gravei hoje e mandei. Mandei mesmo ontem, no dia que eu falei. As coisas de Deus não é para depois. Deixe para depois as suas coisas, se você quiser. Mas as do Senhor são sagradas. Se Deus pede para você ter um coração bom hoje, é para ter um coração hoje bom. Quem percebe o pastor? Se Deus pede para ajudar alguém, às vezes você está na rua e você olha alguém sofrido, pedindo uma moeda ou um pão, e Deus toca em ti, ajude, vai lá e dê. Não se importe com quem está do lado, olhando ou deixando de olhar. Vai lá e ajude. Deus lhe tocou, não foi o diabo que lhe tocou, foi Deus. E a Bíblia fala que quando Deus toca, não é para endurecer o coração. Quem percebe o pastor? Deus tocou, ajude. E Deus, o Senhor, vai ser glorificado. Amém? Amém. Aí diz aqui, o versículo 8. E havendo-os contado tudo, enviou-os a Jope. Então olha para mim. Cornélio chamou o soldado dele, os empregados, e falou tudo. Olha, um anjo apareceu para mim, aconteceu isso, isso e isso. Ele falou da fé dele para os empregados. Isso mostra que aquele homem tinha autoridade de Deus sobre a sua casa e até sobre os empregados dele. Ele abençoava os empregados e falou, o anjo apareceu, aconteceu isso e isso e isso. Vai lá buscar o apóstolo. Eu quero conhecer esse homem. Bora ver o que aconteceu. Versículo 9. Pedro tem uma visão. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, a parte alta da casa, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Olha só. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, meu pai, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e o quê? E come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor,
porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Então olha para mim, essa visão parece confusa, mas você vai entender. Deus mostrou a Pedro que a partir daquele dia em diante, a salvação era para alcançar todo tipo de pessoa, seja judaica, seja italiana, romana, portuguesa, brasileira, chinesa, japonesa, não interessa a nacionalidade. A salvação é para todo mundo e não é para julgar ninguém. Por isso Deus fez aparecer os animais e falou: mata Pedro e come. E ele falou: não, eu não vou comer coisa imunda, porque tinha ali porco, tinha ali animais que os judeus não consomem. Quem percebe? E Deus estava falando: a partir de agora não há problema nenhum, não condene aquilo que eu purifiquei. Ou seja, não vamos deixar de falar de Jesus porque aquela pessoa é de outra religião ou de outra nação. É para falar de Jesus, não interessa se ela é da igreja ou não, é para falar, é para levar o amor de Jesus. Quem percebeu essa parte aqui? Aí diz aqui, versículo 17: enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe quem? O Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Olha para mim, olha como Deus é organizado. Deu a visão a Pedro e ele ficou um bocado baralhado. E estava imaginando, olhando para o céu, pensando: como é que eu vi aquilo? Tantos animais, Deus manda comer aquilo. Ele começou a refletir. Nisso, o Espírito Santo falou: Pedro, tem aí 2 homens que querem falar com você. Olha como o Espírito Santo ele é presente no dia a dia de uma pessoa que tem boas atitudes. Olha como Deus estava preparando tudo para abençoar Cornélio. Lembra que eu falei das atitudes? Se você tiver boas atitudes, Deus vai organizar, vai criar situações para trazer alegria para a sua vida. Diga glória a Deus. E vai tocar em corações. Pedro estava distante em outra cidade. E o anjo apareceu para Cornélio e falou: olha, manda mensageiros e vai procurar o Pedro. Quando o anjo saiu, Cornélio: olha pessoal, vai lá procurar o tal de Pedro, que o anjo apareceu para mim, eu tenho que conhecer esse homem. E eles foram. Pedro estava orando. Olha como Deus, igreja, ele vê as atitudes. Pedro não estava no bar. Pedro não estava na esquina brigando. Não estava roubando, não estava enganando, estava orando. Estava buscando o Senhor. Cornélio a mesma coisa, buscando ao Senhor. Homens de oração, homens de fé. Na tua vida, você coloca na tua vida quais tipos de pessoas? Pessoas de oração ou pessoas de confusão? Pessoas que vão te levar para a fé ou pessoas que vão te levar para a dúvida? Pessoas que vão te dar alegria ou vão te dar tristeza? Quais tipos de pessoas você está deixando entrar na tua vida? Pensa com o pastor agora aí. Você tem que ter cuidado. Nem todo mundo tem um coração bom como o seu. Quem percebe o pastor? Por isso existe o ditado: antes só do que mal acompanhado. Esse ditado é verdadeiro. Antes só do que mal acompanhado. Então aí o Espírito Santo falou com Pedro. O versículo 20. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Olha para mim, olha o detalhe do Espírito Santo. Falou para Pedro, nada duvidando, porque Pedro, ele tinha um temperamento difícil. Ele não acreditava muito na primeira vez, não.
Tanto é que ele falou, se és tu, Senhor, nas águas, manda eu andar nas águas aí. Aí ele andou até que afundou. Depois Jesus falou, homem de pequena fé, porque duvidou. Pedro era um bocado complicado. Depois que Jesus ia ser preso, Pedro era o único que estava com a faca no bolso. Tirou a faca e cortou a orelha do homem. Jesus falou, não é para fazer mal. Aí botou e curou a orelha do homem. Depois Pedro, Senhor, por ti darei minha vida. Negou 3 vezes. Olha aí. Negou Jesus 3 vezes. Então ele tinha um temperamento complicado. Ele tinha. Por isso que o Espírito Santo falou assim, olha, você vai com eles não duvidando. Ou seja, olha, não comece suas presepadas não, porque eu que estou organizando o evento para salvar uma pessoa. Quem percebe o pastor? Sabe o que eu entendo com isso? Que Deus vê nossos defeitos e mesmo assim quer estar conosco. Mesmo com falhas. Pedro tinha falhas dele. Mas tinha um coração bom, como eu e você. Ninguém é perfeito, todo mundo aqui tem falha. Mas o coração é o quê? O coração é bom, igreja. É isso que Deus observa. Vamos ler de novo aqui, ó. O versículo 20. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse, aqui me tendes, sou eu, a quem buscais? A que viestes? Então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruindo por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Meu Deus, você já reparou como era a linguagem dos soldados do Cornélio? Linguagem fina. Eu vou ler de novo para você entender. Linguagem de gente educada. Eu não falei para você ter no seu caminho pessoas boas? Pessoas de índole boa, de respeito, de qualidade? Vamos ler de novo com calma a qualidade da linguagem desses homens. O versículo 22. Então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Olha só, igreja. Que educação, hein? Que qualidade. Tá vendo aí? É o que eu digo. Quando a pessoa tem boas atitudes, as coisas fluem na vida dela. Você viu aqui muita educação. Você viu aqui a bênção de Deus naquele momento. E vamos ver agora o que Pedro fez. Versículo 23. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. Dormiram lá no caso. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que estavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, aleluia, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Olha só, olha para mim, olha a organização. Chamou parentes e amigos de quê? De confiança. Para ter a reunião. Pedro ia lá fazer uma reunião. Continuando. Aconteceu que indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, presta atenção, dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Está vendo aí? Pedro não quis ser idolatrado. É o que eu falei, dos restos mortais de Pedro, que está em Roma, ninguém vai lá. Se eu for lá um dia, e eu quero ir, não é para idolatrar não. É para glorificar o meu Deus, que usou aquele servo para começar a obra. Quem percebe o pastor? Você vê que Cornélio se ajoelhou e Pedro, não, levanta aí que eu também sou homem, ou seja, eu também sou falho. Eu não sou Deus não, eu sou um servo, um homem normal como você. Continuando. Mas Pedro levantou, dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou
encontrando muitos reunidos ali. Diga assim seja. Olha para mim antes da gente ler. Para você entender melhor, o apóstolo Pedro, ele não tinha instruções acadêmicas, não tinha diplomas, não era formado em faculdade, era apenas pescador, ele cresceu na pesca. Um homem que só vivia para o mar, para pescar peixe e trabalhar. Então ele era tipo bruto nas palavras. Mas, uma vez que o Espírito Santo estava sobre ele, a vida dele mudou. Ele passou a ser um homem sábio. Deus estava usando ele diante de uma autoridade, que Cornélio tinha autoridade. Você leu na Bíblia que a nação judaica respeitava Cornélio. Ele era representante da corte italiana, lá em Israel. Então Pedro estava diante de autoridades, porém, a maior autoridade era o nome de Jesus sobre a vida de Pedro. Aí diz aqui mais, o versículo 28. A quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Leia a Bíblia aí. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Versículo 29. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Então olha para mim. Uma coisa que Pedro tinha, ele era frontal, ele falou logo, olha, é proibido. Não pode juntar com outra raça não. Mas Deus me falou que não é para condenar o que ele purificou. Vocês me chamaram para quê? Então Pedro já estava ali, já preparado para a ação. Diga assim seja. Versículo 30. Respondeu Cornélio, faz hoje 4 dias que por volta dessa hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, um anjo. E disse Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se esse hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então, Cornélio explicou a Pedro tudo o que aconteceu. E Pedro, então, percebeu que estava ali em uma missão espiritual. Toda vez que você vai na casa de alguém, seja para um passeio, seja para uma visita, você está indo com uma missão, porque está indo você com Deus na sua vida. Você não está indo só para curtir o momento, não. Você está indo para levar algo de Deus para abençoar alguém ali naquela casa, naquele lugar. Quem compreende o pastor? Continuando, versículo 34. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, diferença de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Diga glória a Deus. Lembra que eu falei para vocês? Que daquele dia para frente, Deus estava falando para Pedro, não importa de qual nação a pessoa seja, ou religião, se ela quer Deus, ela vai receber Deus. Ela vai buscar o Senhor. Por isso não julgue sua família. Alguns querem Deus, outros não julgue. Porque cada um responde pelos seus atos. Quem compreende, pastor? Você não vai impor sua fé a ninguém, você vai propor sua fé. Não é impor, impor é obrigar. E obrigar não é de Deus, porque Deus não trabalha na pressão, Ele trabalha na revelação. Então você propõe. Se a pessoa abriu o coração, amém. Não abriu, amém. A tua fé continua.
Por isso a Bíblia fala que uma pessoa que conheceu Deus e se afasta, é impossível renovar ela para o arrependimento. Tem pessoas na tua família que você conhece e nem é da família também, que se afastaram, não querem mais saber. Elas conhecem, na cabeça delas, elas conhecem Deus, mas não conhecem não, porque se conhecessem, não se afastavam. Ninguém se afasta daquele que faz bem para ela. Ninguém se afasta de um Deus que cuida dela. Se afastou, é porque nunca buscou. Porque a pessoa tem que saber separar as coisas. Eu e vocês fomos decepcionados em religiões, mas não foi Deus que nos decepcionou. A gente se afastou de religiões, de Deus não. Quem percebe o pastor? Eu me afastei de religiões, do sistema, de muita coisa errada que eu vi. Mas do meu Deus, nunca me afastei, nem vou me afastar. É até o fim. Repita comigo, eu vou com Deus, até o fim. Quem percebe o pastor? Então, igreja, Pedro falou isso. Deus não faz acepção de pessoas. Continuando, o versículo 36. Essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o quê? O bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, a qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. A esse ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Meu Deus, até me arrepio. Olha Pedro pregando aí com autoridade. Olha o que Pedro falou para Cornélio. Olha, Cornélio, o Jesus que foi crucificado e ressuscitou, eu comi com ele na mesa, ele já estava ressuscitado. Ele morreu, ressuscitou, comi e bebi junto com ele. Eu vi ele, eu vivi com ele. Por isso que o anjo falou para o Cornélio, manda mensageiros e manda chamar Pedro. Por quê? Que Pedro conviveu face a face com Jesus. E depois que Jesus ressuscitou, Pedro ainda conviveu com Jesus. Isso é forte, igreja. Você já pensou nisso? Eu quero que você use sua mentalidade agora. Você já pensou uma pessoa que a gente ama ressuscitar, entrar em nossa casa e comer com a gente na mesa? Ela já ressuscitou. Comer com a gente, viver com a gente, depois ela sobe para o céu de novo. Já pensou nisso? É o que Pedro viu. É forte, viu? Isso é muito... Eu imagino o Cornélio ouvindo isso, ficou assim, meu Deus, ainda bem que eu sempre tive boas atitudes. Eu estou sendo mesmo abençoado. Quem compreende, pastor? Para concluir, diz aqui o versículo 42, nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Olha a pregação de Pedro. Um homem que não tinha estudos, não tinha, digamos assim, diplomas acadêmicos, porém, cheio do Espírito Santo, pregando a verdade. E Cornélio ficou atento, Cornélio e os convidados todos. Aí aconteceu isso aqui, no 44. Ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu, aleluia, o Espírito Santo sobre os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão,
que vieram com Pedro admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Circuncisão, pessoas que se converteram. Gentios, não é de gentileza não, é daquela pessoa que ela não tinha uma ligação com Deus e agora está tendo. Eles receberam também o Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura, pode alguém recusar a água, ou seja, o batismo, para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Diga glória a Deus. O que aconteceu? Houve salvação naquela casa. Deus, ele salvou Cornélio e toda a sua família e foram abençoados. Isso quer dizer o quê? Que as nossas atitudes, elas movem a mão de Deus sobre a nossa vida. Essa mensagem aqui, igreja, foi muito forte. Quem entendeu essa mensagem aqui? O que você aprendeu hoje? Que se você tiver boas atitudes, Deus, ele vai observar, vai guardar na memória dele e vai também te abençoar. Diga glória a Deus. Amém? Fique em pé, por favor, em nome de Jesus.